Olá a todos, eu me chamo Camila Letícia Rambo e eu participei do Programa de Iniciação Científica PIBIC Fundação Araucária UniOeste e o meu trabalho é intitulado de Produção de morangueira de segundo ano, efeito dos substratos nas características agronômicas em cultivo semi-hidropônico. O trabalho é de minha autoria e de Pablo Henrique Finken, e a minha orientadora foi a professora doutora Márcia de Moraes Escher. O trabalho foi desenvolvido no Centro de Ciências Agrárias, no campus de Marechal Cândido Rondon, Paraná. Com relação à cultura do morangueiro, sabe-se que o Brasil é o maior produtor de morangos da América do Sul, sendo que no país os principais estados produtores são Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. Contudo, sabe-se que é uma cultura que está em constante crescimento e expansão em todo o país. Dentre aquelas que compõem o grupo das pequenas frutas, o morango vem ganhando cada vez mais destaque, sendo uma cultura amplamente produzida em todos os países e também pelo fato de ter um sabor muito apreciado pela população no geral. Com relação aos aspectos botânicos da cultura, sabe-se que o morangueiro é uma planta herbácea, rasteira e perene que pertence à família Rosaceae. Ele é comumente propagado por via vegetativa, seja por estolão ou por cultura de tecidos. É importante ressaltar também que a parte que a gente come, a parte comestível, é na verdade um pseudofruto que é originário do receptáculo floral que se torna carnoso e suculento, como é possível verificar pelas imagens ao lado. Com relação ao cultivo da cultura, ele pode ser realizado em diferentes condições, tanto de clima e de solo, quanto de sistema de produção. Atualmente, a forma mais utilizada é ainda diretamente no solo com o emprego de coberturas plásticas, conhecida como mulching. Contudo, esse tipo de sistema ainda sofre muitas interferências externas, como o ataque de pragas, condições climáticas adversas e também a presença de doenças, o que sugere a realização de rotação de culturas a cada ciclo da cultura. Como alternativa para os problemas enfrentados na produção de morangueira em cultivo convencional, vem crescendo a utilização da produção de morangos em sistema semidropônico. Esse tipo de sistema sofre menos alterações das condições externas, geralmente é realizado em cultivo protegido e são utilizados slabs contendo substrato. Esses substratos eles devem apresentar características físicas, químicas e biológicas ideais e serem isentos de pragas e patógenos, o que vai limitar o ataque de pragas e doenças tanto da parte aérea quanto das raízes, e também é uma forma de se melhorar a ergonomia do trabalho, já que os trabalhadores têm a opção de trabalhar de pé. Com relação aos substratos que devem preencher esses slabs, existem vários tipos de compostos que podem ser utilizados, sendo eles compostos de origem orgânica, como a casca de pinos, casca de arroz, turfa e humus, e minerais, como por exemplo a vermiculita e a perlita. Para obtenção de melhores condições, normalmente são utilizadas formulações compostas de misturas entre esses componentes, promovendo assim melhores características. Na cultura do morangueiro, sabe-se que a renovação de estandes de plantas pode ser realizada anualmente ou a cada 2 ciclos, e nesse sentido, os slabs utilizados podem ser reutilizados ou reciclados. Contudo, esse cultivo estendido não é muito adotado pelos produtores, em virtude de que as plantas de segundo ano podem apresentar produção reduzida e também frutos de menor qualidade. Por isso, a produção em substrato surge como forma de alargar a época de produção. Por isso, é de grande importância que sejam escolhidos substratos que atendam às condições necessárias para uma boa produção e uma produção mais longa, permitindo assim cultivos mais viáveis e mais sustentáveis. Nesse sentido, o presente trabalho teve por objetivo avaliar as características agronômicas do morangueiro da cultivar Albion no segundo ano de produção em sistema semi-hidropônico, cultivado em substratos formulados a partir de diferentes compostos. O experimento foi então conduzido na Estação Experimental da UniOeste, Marechal Cândido Rondon, Paraná, professor Dr. Mário César Lopes, e a cultura foi conduzida desde agosto de 2021 em uma casa de vegetação climatizada.
Portanto, foram avaliadas as características do segundo ano de produção da cultivar. O delineamento experimental utilizado foi o delineamento inteiramente casualizado, tendo 4 repetições. O espaçamento entre plantas utilizadas foi de 0,30 metros, totalizando 5 plantas entre slabs. Os tratamentos utilizados foram, então, casca de arroz carbonizada, substrato comercial, mistura entre casca de pinos, casca de arroz carbonizada e turfa, mistura entre casca de arroz carbonizada, casca de pinos e vermiculita, mistura entre casca de pinos e turfa, mistura entre casca de pinos, turfa e vermiculita, substrato comercial, casca de arroz carbonizada, casca de pinos, turfa e vermiculita, mistura entre casca de arroz carbonizada, casca de pinos, turfa e vermiculita, e por fim, casca de arroz carbonizada e substrato comercial, em diferentes proporções. Os parâmetros avaliados foram o teor relativo de clorofila SPAD, a produção acumulada por planta ao final do ciclo, a massa fresca dos frutos comerciais e o número de frutos comerciais por planta. Foram avaliados também o teor de sólidos solúveis, o pH, a acidez titulável pelo método da titulometria com hidróxido de sódio e, por fim, obtido o ratio dos frutos, que é a relação entre sólidos solúveis e acidez titulável. Por fim, foi realizada uma análise de variância nova pelo teste F, a 5% de erro, pelo o programa estatístico R-Estatística. A partir dos resultados obtidos e da análise de variância realizada, foi possível observar que os substratos utilizados não promoveram efeitos significativos nas características número de frutos comerciais por planta, massa fresca de frutos, produção acumulada por planta e SPAD. Contudo, apesar de não ter sido verificado efeito significativo, os valores de produção observados foram considerados satisfatórios para a cultura, especialmente estando no segundo ano de produção. Assim como nas demais características observadas, também não foi verificado efeito significativo dos substratos utilizados nas características pH, sólidos solúveis, acidez titulável e ratio dos frutos. Contudo, também foi observado que os valores obtidos para todas as características estão dentro do esperado para a cultura, e também foi observado que os níveis de acidez ficaram dentro do adequado, especialmente estando no segundo ano de produção. Portanto, foi possível concluir que as diferentes formulações de substratos testadas não acarretaram efeitos significativos sobre as características produtivas e químicas de qualidade dos frutos nas plantas no segundo ano de produção. Contudo, foi observado que os resultados obtidos em relação aos aspectos tanto produtivos quanto de qualidade de fruto foram satisfatórias para a cultura, especialmente em relação ao ano de produção. Eu agradeço ao UniOeste pela oportunidade e a disponibilidade da área experimental utilizada e à Fundação Araucária pela concessão da Bolsa de Estudos. Muito obrigada a todos pela atenção.